como abrir um CNPJ passo a passo. Nesse vídeo eu vou te mostrar de forma simples tudo o que você precisa saber para você abrir o seu CNPJ. Então, indo direto ao ponto aqui, quais são as premissas? O que você precisa saber antes de você abrir o seu CNPJ? Primeiro ponto é, você precisa definir se você vai ter sócio ou não, porque dependendo se você vai ter sócio ou não, alguns tipos de empresa você não consegue abrir. Ah, se eu quiser ter sócio, só dá para abrir um tipo de empresa X. Se eu não tiver sócio, dá para eu abrir um outro tipo de empresa Y. Então, dependendo se você vai ter sócio ou não, determina o tipo de empresa que você pode abrir ou não. Se você vai ter funcionários, mesma coisa. Se você for precisar de funcionários, logo quando você for abrir a sua empresa, tem alguns tipos de empresa que são mais recomendados do que outros. E também depende do número de funcionários, né? Tem um tipo de empresa, dependendo do número de funcionários que vai ter, só dá para abrir determinado tipo de empresa por quantidade de funcionários que você quer ter, beleza? Quais são as atividades que você vai exercer, né? Que você vai ter ali na sua empresa, qual que é o faturamento previsto, porque isso também determina o tipo de empresa. Então, se eu estou prevendo faturar um valor X, tem uma empresa que é mais recomendada, um tipo de empresa que é mais recomendada para quem vai ter esse faturamento previsto. Porque se tiver um faturamento maior do que aquele previsto, você não consegue se enquadrar naquele tipo de empresa. E qual vai ser o regime tributário que você vai utilizar na sua empresa, né? Como que você vai pagar ali os seus impostos. Então, essas são as premissas. Você precisa determinar essas questões aqui antes de você abrir a empresa. Eu vou explicar agora cada uma delas, né? E os tipos de empresa para cada um desses pontos aqui. Então, quais são os tipos de empresa? Lembrando que nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente para quem quer abrir uma micro e pequena empresa, tá? Eu não vou falar aqui de grandes empresas, é só para quem quer abrir uma micro e uma pequena empresa, que é a maioria dos casos de quem tá buscando por esse assunto aqui no YouTube, tá? Então, quais são os tipos relacionados a micro e pequenas empresas? A gente tem o MEI, a gente tem a ME e a gente tem a EPP. Então eu vou explicar cada uma delas em relação até aquelas premissas. Então, bom, a MEI. A MEI é a sigla de microempreendedor individual. E dentro do tipo societário só existe uma possibilidade para quem é MEI, que seria a EI, que é o empreendedor individual. Então nesse caso você não pode ter sócio. Então, quando você abre uma MEI, né, o nome é microempreendedor individual, você só tem uma possibilidade de tipo societário, que é o EI, que é empreendedor individual, e nesse formato, né, nesse tipo societário, não permite sócio. Então, você não pode ter sócio se você abrir uma MEI. Então, se for começar um negócio que você vai começar com sócio, não dá para você ser MEI, beleza? Um outro ponto relacionado à MEI é que você pode ter no máximo um funcionário. Você não pode ter mais de um funcionário registrado no regime CLT. Então, se você for abrir uma empresa e você precisar de mais de um funcionário, você também não vai poder abrir a MEI, porque ela só permite um funcionário no máximo, tá? Na questão das atividades, a MEI, ela tem limitação, você não pode abrir qualquer tipo de atividade, tem algumas atividades que elas são limitadas, que não permitem, se você for exercer uma dessas atividades, você não pode ser MEI, você tem que abrir um outro tipo de empresa. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né, sobre o MEI, para você consultar quais são as atividades que não podem ser exercidas por quem é MEI, então você vai poder consultar essa tabela para saber se a atividade que você pretende exercer, né, você pode ser MEI ou não. Se você for abrir uma loja virtual, se você for vender produtos, né, se for abrir um e-commerce, o MEI é permitido, né? Essa atividade de comércio, de varejo, para o MEI, ela é permitida. Quais são os regimes tributários que você pode ter dentro do MEI? O único regime tributário, né, permitido no MEI é o Simples Nacional. E qual seria o faturamento anual permitido? Então, para quem é MEI, você pode faturar até R$81 mil por ano, né? É o máximo de faturamento que você pode ter. Se ultrapassar esse faturamento, você não pode ser mais MEI, você tem que mudar para outro tipo de empresa. Você pode mudar para ME ou para EPP, por exemplo. Então, na MEI, o faturamento anual é de até R$81 mil, que significa uma média de R$6.750 por mês. Só que é uma média, tá? Isso não significa que você pode faturar até R$6.750 por mês. Não. Pode ser que tenha um mês que você faturou 3 mil, pode ser que no outro mês você faturou 10 mil, pode ser que no mês você faturou 15 mil, no outro mês você faturou 1.000, não tem problema. É que na média eu coloquei que é 6.750. O importante aqui é o faturamento anual. Se ao longo do ano eu faturei até R$81 mil, não tem problema. Mesmo que a variação ocorra uma variação mensal ali de faturamento, não tem problema. É só colocar aqui uma média pra você entender mais ou menos quanto é o faturamento mensal para bater esses R$81 mil. Legal. E como que funcionam os tributos? No caso do MEI, o tributo é fixo. Você vai pagar um único tributo e ele é fixo, né? O valor médio, aproximadamente hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, ele é de R$70 por mês. Então ele não varia de acordo com o seu faturamento. Se você faturar, por exemplo, R$5 mil esse mês, no mês que você faturar R$20 mil, não importa, você vai pagar R$70 por mês, né? Aproximadamente R$70 por mês, independente de quanto você fatura. Então o tributo, né, não está condicionado com o faturamento. Ele é um tributo fixo para quem é MEI, beleza? Bom, e agora o ME, né? Quais são as informações do ME? O ME é a sigla de microempresa, né? Então, quais são os tipos societários disponíveis para ME? Temos 3 tipos societários aqui para ME. A gente tem o EI, que é o empreendedor individual, né? Então, no caso do empreendedor individual, você não pode ter sócio, como eu falei, que é o caso do MEI. Além do EI, né, para quando você abre uma ME, a gente tem o SLU, que é Sociedade Limitada Unipessoal. Na Sociedade Limitada Unipessoal, você também não pode ter sócio, é só você, né? E, no caso da SLU, o patrimônio da empresa ele é separado do patrimônio da pessoa física. No EI,
né, que é o empreendedor individual, o patrimônio da empresa não é separado do patrimônio da pessoa física. Então, se tiver algum problema na sua empresa, sei lá, se tiver algum processo, tiver alguma dívida na sua empresa, você vai responder aquela dívida com o seu patrimônio pessoal. Então, se você arrumar uma dívida, se tiver algum problema ali na empresa, o seu patrimônio pessoal ele pode ser usado para pagar aquela dívida da empresa quando você é uma empresa do tipo EI, quando você é, por exemplo, MEI. Já no caso, quando você escolhe o tipo societário SLU, existe essa separação do patrimônio da empresa do patrimônio da pessoa física. Então, se tiver algum problema na empresa, né, alguma dívida na empresa, o seu patrimônio de pessoa física não responde pela empresa, né? Então, tem essa proteção em relação ao patrimônio quando você escolhe ser SLU. E o SLU também não pode ter sócio. E tem a sociedade limitada, né, que é o LTDA. No caso do LTDA, também o patrimônio da empresa ele é separado do patrimônio da pessoa física, só que, no caso da LTDA, permite sócios. Então, se você for abrir uma ME e você não precisar de sócio, for só você, o ideal é que você abra a SLU, onde você tem o patrimônio da empresa separado do patrimônio da pessoa física. Não faz sentido você abrir a EI, né, que é empreendedor individual, porque ambas não permitem sócios, só que no caso da SLU tem esse benefício de ter a separação dos patrimônios entre pessoa física e pessoa jurídica, tá? Agora, se você precisar de sócio, aí a única alternativa para você é a LTDA, que permite sócio. Beleza, então esses são os tipos societários da ME. E aí, quantos funcionários, em relação aos funcionários da ME, né? Se você for atuar como comércio e serviços, você pode ter até 9 funcionários quando você tem uma ME. E se você for atuar como indústria, você pode ter até 19 funcionários registrados, né, no regime CLT, beleza? E aí, quais são as atividades que você pode exercer como ME? Qualquer atividade. Então, no ME, qualquer atividade pode ser exercida, não tem uma limitação de atividades. Então, essa também é um outro ponto. Regimes tributários disponíveis, né? Você pode ter o Simples Nacional, como no caso da MEI também, né, o Simples Nacional, só que aqui também tem o lucro real e o lucro presumido. E aí, a diferença entre lucro real, lucro presumido e tal, é importante que você avalie junto com um contador para que você entenda, né, quais são os impactos dependendo do seu tipo de negócio, dependendo das suas atividades, dependendo do seu faturamento. Isso existe algumas condicionais aqui que é importante você falar com um profissional de contabilidade para você ter todo o detalhamento. Mas os regimes tributários possíveis quando você abre uma ME é o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido, beleza? Qual que é o faturamento anual permitido quando você abre uma ME? Você pode faturar até 360 mil reais por ano, o que daria uma média de 30 mil reais por mês. De novo, não significa que você tem que faturar no máximo até 30 mil por mês. Não, pode ser que tenha um mês que você fature 50 mil, ou outro mês que você fature 10 mil, no outro mês você fature 80 mil, no outro mês você fature 5 mil, só que no ano, o acumulado do ano tem que ser no máximo até 360 mil reais por ano. Eu só coloco aqui a média mensal para você ter uma ideia de quanto por mês daria esse valor de 360 mil por mês. Se você faturar mais de 360 mil no ano, aí você não pode ser ME, você tem que partir para a EPP, né, que seria a próxima que a gente vai falar aqui. E como que funcionam os tributos para quem é ME? No caso aqui dos tributos, o tributo ele é variável. Ele varia de acordo com o faturamento, né? No caso do MEI, você vai pagar um tributo fixo, então eu vou pagar lá numa média de 70 reais por mês, independente de quanto eu faturar. Aqui não. Se eu faturar 10 mil reais, eu vou pagar os tributos relacionados aos 10 mil, um percentual dos 10 mil. Se eu faturar 50 mil, eu vou pagar um percentual dos 50 mil. Então, o meu tributo, o quanto eu pago de imposto, aumenta conforme o meu faturamento aumenta. Quanto mais eu faturar, mais imposto eu pago. Quanto menos faturar, menos imposto eu pago. Então, tá condicionado. O tributo ele é variável de acordo com o que você fatura mensalmente ali, beleza? E aqui a EPP, né, que seria o terceiro tipo aqui. Lembrando, né, que esses 3 tipos são para micro e pequenas empresas, tá? Na EPP, que seria a sigla de empresa de pequeno porte, né? O EPP é empresa de pequeno porte. Quais são os tipos societários possíveis? São os mesmos tipos societários de quando você abre uma ME. Então, eu tenho o EI, que é o empreendedor individual, que ele não pode ter sócio. Eu tenho o SLU, né? Que é a Sociedade Limitada Unipessoal, aonde eu também não posso ter sócio, porém, o patrimônio da empresa fica separado do patrimônio da pessoa física. E eu tenho a LTDA, que é a Sociedade Limitada, aonde eu também tenho o patrimônio da empresa separado da pessoa física, porém, aqui permite sócio. Então, basicamente, o tipo societário é exatamente igual, né, o da ME, beleza. Só que no funcionário a gente tem uma mudança, né? No caso da EPP, se você for abrir um comércio e serviço, aqui você pode ter até 49 funcionários. Se você abre uma ME, é no máximo 9 funcionários. Então, se você for abrir uma empresa e precisar de mais de 9 funcionários, não dá para você abrir uma ME, tem que abrir uma EPP, porque aqui eu posso até 49 funcionários. E se eu for abrir uma indústria, eu posso até 99 funcionários. Então, dependendo do tamanho da empresa que for abrir, né, e da quantidade de funcionários inicial que eu for precisar
precisar, eu já tenho que partir direto para EPP, beleza? Nas atividades também eu posso ter qualquer atividade, não tem limitação de atividade. Nos regimes tributários também são os mesmos, né, da ME, Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. O faturamento aqui também ele muda. Então, o faturamento permitido para você ser EPP é de até 4 milhões e 800 mil reais por ano, o que daria uma média de 400 mil reais por mês, tá? Então, eu posso faturar no máximo até 4 milhões e 800 por ano. Se eu faturar mais que isso, eu não posso mais ser EPP, eu já tenho que partir por uma empresa de médio porte, tá? Que aí seria um outro tipo de empresa que a gente não tá cobrindo aqui. Aqui eu só tô falando de micro e pequenas empresas. E aí quando você olha que, pô, 400 mil reais por ano é muita coisa, sim, é um valor considerável, mas não é tanto assim, tá? Tem vários e-commerce, tem várias lojas virtuais que faturam isso e mais do que isso todos os meses. Então não é tão distante assim. Claro que você tem que ter um e-commerce bem feito, bem otimizado, com as estratégias certas, saber fazer as ações de marketing da forma correta, né? Tem toda uma otimização. Inclusive, a gente tem o nosso curso completo aqui, né? O e-commerce do zero ao topo, onde a gente ensina passo a passo, do zero até o avançado, tudo que você precisa ter para você criar uma loja virtual, para você divulgar a sua loja virtual da forma certa, como você faz as ações de tráfego pago, tudo, exatamente tudo, passo a passo. A gente pega na sua mão e te guia em todos os processos para que você consiga ter uma loja que venda todo santo dia e que seja altamente escalável. Então a gente tem vários alunos aqui, várias mentorias individuais que a gente faz também, de alunos que vendem de 400 mil reais até mais do que isso. Então, é claro que não é qualquer um que vai conseguir, existem vários pontos necessários, importantes para você conseguir chegar nesse faturamento, mas o que eu tô falando aqui é que não é um faturamento também exorbitante, muito difícil de acontecer, tá? A gente tem vários cases, vários exemplos de lojas que faturam isso por mês. E aí, se você faturar mais que isso, você não pode ser mais EPP, tá? Então, esse seria um ponto aqui. E em relação aos tributos, também é variável. No caso da EPP, o tributo, né, o quanto você paga de imposto, varia mensalmente de acordo com o seu faturamento. Então, quanto mais você faturar, mais imposto você vai pagar, porque é um percentual do faturamento que você paga ali dentro dos tributos. Beleza. E aí, como que funciona o processo de abertura, né? Eu tenho aqui como abrir a MEI, eu tenho como abrir a ME e eu tenho como abrir a EPP. Para você abrir uma MEI, você consegue você mesmo abrir. Então você vai entrar lá no site do governo e é grátis. Você entrou no site do governo, que é esse link aqui, ó. Vou até entrar aqui para você ver. Esse, inclusive, é o link oficial do site do governo, né? Quando você digita no Google lá, abertura de MEI, vão aparecer vários links ali patrocinados que não são links oficiais. São links de empresa que estão tentando vender o serviço para você. Mas você consegue abrir gratuitamente direto pelo site do governo, que é nesse link aqui, né? Que eu tô entrando, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que é o link oficial para você abrir gratuitamente uma MEI pelo site do governo. Então, a abertura da MEI é grátis, é só você entrar nesse site do governo e você preenche lá o formulário e você consegue abrir a sua MEI de forma rápida e de forma simples, beleza? E para você abrir uma ME e uma EPP, aí é um processo mais burocrático, né? Você vai precisar de várias coisas. Primeiro, você vai ter que constatar a viabilidade da empresa. Então, por exemplo, se a empresa que eu estou querendo abrir, ela é viável que eu abra num determinado tipo de estabelecimento, então, dependendo do que você for abrir, tem que ter um estabelecimento próprio que permita, né, que acomode aquele tipo de empresa. Eu quero abrir um restaurante. Você não pode abrir um restaurante em qualquer tipo de empresa. Tem várias exigências ali para você abrir um restaurante. Então, a primeira coisa é consultar se o tipo de empresa que eu quero abrir, eu posso abrir naquele local, naquele estabelecimento que eu pretendo abrir. Então, consultar a viabilidade. Consultar a disponibilidade do nome, né? Você tem que saber se aquele nome que você está pretendendo abrir empresa já não existe. Então, essa consulta de disponibilidade também é necessária na junta comercial. Você tem que ter o seu contrato social, né, que seria ali a determinação das obrigações do sócio. Tem várias definições dentro do contrato social que são as regras da sua empresa ali que você determina. Você tem que ter o certificado digital, você tem que ter o seu registro na junta comercial, você tem que ter o seu registro na prefeitura, você tem que ter o seu registro na Receita Federal e você tem que solicitar as licenças e o alvará de funcionamento. Então, tudo isso é necessário para quando você abre uma ME ou uma EPP. Por conta disso, né, é altamente recomendado que você tenha uma empresa de contabilidade para te assessorar, para que ela faça isso por você. Então, a empresa de contabilidade, ela vai te ajudar em todo o processo de abertura de empresa. Então, tudo que tá aqui que eu expliquei, a contabilidade, ela já sabe fazer, ela já sabe os caminhos, então ela vai fazer de forma muito mais rápida para que você faça isso. Claro que tem vários processos aqui que tem custo, você vai ter que pagar algumas guias para você, licença, registros e tal, tem guias que você vai ter que pagar, então tem um custo envolvido, fora o custo da contabilidade que você vai ter também para você contratar a contabilidade. Então, é necessário a contabilidade justamente para te ajudar em todo esse processo de abertura e também porque por lei, né, é obrigatório que você faça a escrituração contábil todos os meses, que você emita uma escrituração contábil, você envia essa escrituração contábil para o governo mensalmente, isso é obrigatório por lei. E a contabilidade, ela é responsável por fazer isso. Então, todas as obrigações que a empresa tem que transmitir para o governo, a contabilidade vai fazer isso para você. Então, ela vai cumprir com as obrigações, emitir tudo que tem que emitir, enviar para o governo tudo que tem que ser enviado, e ela também vai calcular as suas guias de imposto, né? Todas as guias que você tem que pagar de imposto mensalmente, ela calcula e te envia as guias para você pagar, então ela
cuida desse processo de tributação para que você não se preocupe com isso, porque a contabilidade ela é especializada nisso. Então você ter uma assessoria contábil, né, uma empresa de contabilidade para te ajudar tanto na abertura quanto na questão da escrituração contábil mensal é fundamental, é essencial para que você não tenha nenhum tipo de problema com a sua empresa perante, né, a lei, perante aos órgãos do governo aí, beleza? Bom, então aqui a gente falou os tipos de empresa, o que contempla em cada tipo de empresa para que você saiba, tá, dentro da minha realidade, né? Ah, eu quero ter sócio, eu não quero ter sócio. Ah, meu faturamento previsto é 10 mil reais por mês, meu faturamento previsto é de 50 mil reais por mês. Dependendo do faturamento, você tem um tipo de empresa ideal para aquele faturamento, como a gente falou. Quantos funcionários eu preciso ter logo no início da minha operação? Então, tudo isso determina o tipo de empresa que você pode abrir ou não, né? E qual que é o mais recomendado para você, como que funciona o processo de abertura e quais são as premissas ideais que você já tenha definida para você começar esse processo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar a começar no e-commerce da forma certa e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!